Olá galera, este é o primeiro Copa do Mundo Brasil. Este aqui é a seleção brasileira de 58. Essa é a escalação da final da Copa do Mundo de Agora 58. iremos conhecer como que o Brasil ganhou essas Copas do Mundo. Vamos entender desde a Copa de 1930 até hoje. Desde o início de tudo, de todos e de todas as coisas do futebol até hoje. Quer dizer, da Copa do Mundo de 1930 até 2026. Bem, iremos começar. O Brasil disputou a primeira Copa do Mundo em 1930, sediada no Uruguai. Este lugar, na América do Sul, foi o primeiro palco da primeira Copa do Mundo de todas. Você vai entender cada detalhe desta Copa do Mundo para você entender como foi a Copa do Mundo de 1930 pelo Brasil. A primeira partida disputada pelo Brasil foi contra a Iugoslávia, que começou a perder da Copa do Mundo de 1930 com um gol marcado de preguinho. Só que o Brasil não era muito bem reconhecido pelo futebol da época. Em si foi reconhecido por causa de outra coisa no país. Essa Copa do Mundo foi a primeira Copa que o Brasil disputou e vai ser prolongada até 2025. Você vai entender cada Copa em cada detalhe dessa Copa do Mundo de 34, 38, 50, 54, 52, 62 e assim por diante. Você vai conhecer todas as coisas do Brasil. Em 1934, o Brasil perdeu a segunda vez por causa que o Brasil não era muito reconhecido pelo futebol da época, que o Brasil não era muito bem representado no país, porque não era muito comum pessoas praticarem futebol nessa época, que era mais as coisas da elite do que das povos que eram pobres na época. Você vai entender assim por diante. Em 38, a terceira Copa do Mundo disputada pelo Brasil, que em 38 disputado na Itália, o Brasil perdeu mais uma vez a Copa do Mundo, que não era muito bem reconhecida pela época e tudo mais. Você já entendeu. O Brasil não foi bem nessa Copa, aconteceu várias coisas nessa época, e em 50 o Brasil tentou mais uma vez, só que deu bom, hein? Em 1950 foi disputado a Copa do Mundo no Brasil, que foi a melhor campanha de 50 que o Brasil fez. Nos anos 50 não, em 50 o Brasil conseguiu algo bom demais para essa seleção. A seleção era boa, mas teve algo bem ruim, muito ruim, que foi bastante ruim para a seleção. Em 50 o Brasil disputou no Maracanã, na final contra o Uruguai, com 100 mil pessoas. Só que teve algo muito chato para a seleção. O Brasil tomou a virada de 2-1 e perdeu a Copa do Mundo de 50. Em 54, o Brasil disputou a Copa do Mundo na Suíça. A seleção mais uma vez perdeu a Copa do Mundo de 54. Perdeu 50, perdeu 54. O que mais entender? Será que a seleção brasileira vai ganhar essa Copa do Mundo? Será que a seleção brasileira vai ganhar a Copa? E aí? A seleção era boa, estava disputando para conseguir algo bom. E chega em 58, o Brasil conquista algo inédito. A seleção brasileira conseguiu conquistar a primeira Copa do Mundo de todas, a primeira Copa do Mundo que o Brasil venceu em cima da Suécia por 5-2. Essa Copa do Mundo foi excelente para o Brasil. O Brasil conseguiu os holofotes da época, que o Brasil não era muito bem reconhecido. Existia um jogador excelente chamado Pelé, que conseguiu marcar 3 gols com apenas 17 anos. Em 62 o Brasil disputou a Copa do Mundo no Chile, mas o Pelé lesionou nessa Copa do Mundo. E o principal foi o Garrincha, que conseguiu ser o protagonista dessa Copa do Mundo, que o Brasil ganhou mais uma vez a Copa do Mundo
com 2 títulos agora. E será que vai conseguir mais? Será? Em 1966, o Brasil era favorito para ganhar esta Copa do Mundo, mas o Brasil foi eliminado nas fases de grupos da Copa do Mundo pelo Portugal, por 3-1. O Brasil perdeu com a seleção excelente que tinha, que era a das melhores seleções que tinha nessa época. O Brasil era fantástico de ganhar a Copa do Mundo de 66, mas infelizmente não ganhou. A Inglaterra, por Bob Charlton, venceu essa Copa do Mundo. Em 1970, o Brasil disputou a Copa do Mundo no México. Venceu essa Copa do Mundo por 4-1 contra a Itália, se tornando uma das melhores seleções de todos os tempos que já existiu nessa terra, na verdade. O Brasil venceu 3 vezes, se tornando a melhor seleção daquela época contra a Itália, que era uma das melhores seleções de todas que existiam naquela época. Em 74, o Brasil era favorito de ganhar a Copa do Mundo, mas infelizmente não conseguiu ir bem nessa Copa do Mundo por causa que Pelé se aposentou da seleção brasileira. E o Brasil tinha jogadores bons, mas não conseguiu ter um bom feito nessa Copa do Mundo e foi eliminada. Tinha bons jogadores, mas perdeu a Copa do Mundo de 74. Em 78, disputada na Argentina, o Brasil mais uma vez foi eliminada na Copa do Mundo 78 com um time bom para aquela edição de Copa do Mundo, mas infelizmente não conseguiu vencer aquela Copa do Mundo que foi disputada na Argentina. O Brasil perdeu mais uma vez. Em 82, disputada na Espanha, o Brasil mais uma vez perdeu a Copa do Mundo de 82, sediado na Espanha. O Brasil perdeu mais uma vez essa Copa do Mundo. Será que a seleção brasileira vai ganhar outra Copa do Mundo? Ou vai ficar nessa coisa de ficar perdendo toda hora? E aí? Em 86, o Brasil disputou a Copa do Mundo no México, mas mais uma vez o Brasil perdia a Copa do Mundo de 86 com seleção relativamente boa que tinha Sócrates no comando, Kukarek também, mas perdeu. Na Itália, em 1990, o Brasil perdeu mais uma vez a chance de disputar o título da Copa do Mundo de 1990 com um time bom, com Bebeto em comando no jogo, mas com Tafarel no gol também. Só que perdeu esta Copa do Mundo de 1990. Em 94, o Brasil conseguiu ser tetracampeão depois de 24 anos. Conseguiu ser tetracampeão da Copa do Mundo de 1994 com jogadores como Romário, Bebeto e Tafarel para conseguir conquistar a Copa do Mundo de 1994, que era uma das melhores seleções de 94 naquele time. Era uma seleção boa, com jogadores bons. Em 98, o que vai acontecer, hein? Em 98, disputado na França, o Brasil era favorito de conquistar a Copa do Mundo de 1998, mas foi contra a França que perdeu a Copa do Mundo de 98 contra os franceses com jogadores excelentes chamados Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos no jogo, mas o Brasil não conseguiu conquistar a Copa do Mundo de 1998 por causa que a França venceu ela. Em 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão, o Brasil conseguiu conquistar a Copa do Mundo por 2-0 contra a Alemanha
de Oliver Kahn, tornando pentacampeão da Copa do Mundo, disputada na Coreia do Sul e Japão, com jogadores renomados chamados Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos e outros jogadores excelentes. Em 2006, na Alemanha, o Brasil era favorito de conquistar a Copa do Mundo de 2016 com jogadores Adriano Imperador e Kaká e Dida no gol e Lúcio também na zaga. Mas o Brasil, com Ronaldinho também, com jogadores excelentes, perdeu contra a França nas quartas de finais e perdeu ela. Em 2010, na África do Sul, o Brasil era a favorita de ganhar a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, com jogadores com a seleção até que meio fraca, por causa que ainda que estava reformulada a Copa do Mundo, mas perdeu contra a Holanda de Snyder e perdeu a Copa do Mundo nas quartas de finais. Em 2014, a seleção brasileira disputou no Brasil. Era a favorita para ganhar aquela Copa do Mundo, mas com uma coisa terrível acontecendo nas quartas de finais pela lesão de Neymar por contusão nas costas. O Brasil infelizmente perdeu de 7-1, tornando o vexame mais histórico de uma Copa do Mundo e ficando em quarto lugar na Copa. Em 2018, o Brasil disputou na Rússia, perdendo ela de novo com a seleção relativamente boa, com Neymar, Marcelo, Alisson, Cássio, Thiago Silva, Gabriel Jesus, Miranda, William, Paulinho, Casemiro, Danilo e Felipe Coutinho titular. Mas nas quartas de finais o Brasil perdeu contra a Bélgica. Em 2022, disputado no Catar, o Brasil mais uma vez perdeu a Copa do Mundo com a seleção boa de Paquetá, Neymar, Vini Júnior e Rafinha, e entre outros jogadores que perderam, mas perderam ela contra a Croácia, que faltava só 4 minutos de ganhar a Copa do Mundo. Infelizmente, o Brasil perdeu mais uma vez. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E tchau, falou e até a próxima para mais conteúdos de futebol na sua tela. Para conhecer mais um mundo da bola, e se inscreva no canal no Curioso da Bola. E tchau, até próximos vídeos que vocês vão ver. E estou passando aqui uma das melhores seleções que eu escolhi. Agora fui. Falou, tchau.